Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É uma grande satisfação estar com vocês, mesmo que virtualmente, aqui no Obreiros do Bem, rogando que Jesus nos ampare, nos inspire, nos fortaleça a todos nesses momentos importantes que estamos vivendo. Nós vamos, como de hábito, fazer uma leitura, depois faremos a prece inicial e partiremos para os comentários. Nós vamos ler aqui do Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra Dias, os Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 8, versículos 26 a 40, que fala sobre Felipe e o eunuco etíope. Fiquemos com a leitura. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ao levantar-se, partiu. E eis que um varão etíope, eunuco, oficial da corte de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente sobre todo o tesouro dela, e que viera adorar em Jerusalém, retornando, estava sentado sobre a sua carruagem e lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te e junta-te a esta carruagem. Após correr para lá, Filipe o ouviu lendo o profeta Isaías e disse: Será que entendes o que estás lendo? Ele, o eunuco, respondeu: Pois como poderia se alguém não me guiar? E rogou a Filipe para subir e sentar-se com ele. Ora, a perícope da escritura que estava lendo era esta: Como ovelha foi conduzido para a matança, e como cordeiro mudo perante o que o tosquia, assim não abriu a sua boca. No rebaixamento, o seu julgamento foi tirado. Quem descreverá a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra? Em resposta, o eunuco disse a Filipe: Rogo-te a respeito de quem o profeta diz isso? A respeito dele mesmo ou a respeito de algum outro? Filipe, abrindo a sua boca, começou a partir desse escrito e evangelizou-lhe Jesus. Como iam pelo caminho, chegaram a um certo local em que havia água, e disse o eunuco: Eis água, que me impede de ser mergulhado? E mandou parar a carruagem. Ambos desceram até a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o mergulhou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor se apoderou de Filipe, e o eunuco não mais o viu, pois ia alegre pelo seu caminho. Filipe foi encontrado em Azoto, e atravessando a região, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Façamos as nossas preces, então, rogando as bênçãos dos bons espíritos para os nossos esforços interpretativos de aprendizado dessa noite, rogando a misericórdia da Mãe Celestial, com suas inspirações, do anjo Ismael, na sua liderança, do transplante da árvore do Evangelho para essa terra bem amada, dos benfeitores da nossa cidade, dos nossos anjos de guarda, que todos nós possamos, sintonizando com o bem e com o amor, abrir nossos corações para aprendermos o que o Evangelho tem para nós nesta noite. Que assim seja. Meus amigos, nosso tema é a missão dos profetas. E por que esse trecho foi escolhido por nós? Porque ele tem duas situações que caracterizam o profeta. Uma, que é a que nós entendemos como mais comum, que é a questão de prever o futuro. Ora, Isaías, neste trecho que foi lido, em que fala do cordeiro que foi mudo para o sacrifício, nesse trecho estava fazendo uma referência antecipada em aproximadamente uns 300 a 400 anos sobre Jesus e o seu sacrifício. E essa é a ideia normal que a maior parte das pessoas fazem sobre profetas. Mas o Filipe também estava sendo profeta, porque a missão do profeta é revelar as coisas ocultas, é trazer as mensagens divinas, as mensagens superiores para nós em humanidade. Então, o trecho começa assim: um anjo aparece para Filipe
E depois, o trecho mais adiante vai dizer que o Espírito guiou o Filipe, o Espírito falou para o Filipe. Então nós podemos ver que no texto, o Filipe está conversando com o Espírito, que era conhecido naquela época, que usavam tanto a expressão anjo quanto Espírito. E usavam anjo do Senhor, ou Espírito do Senhor, ou Espírito Santo, para representar espíritos mais elevados, espíritos que trouxessem o bem. Por quê? Porque eles também conheciam os espíritos maus, também sabiam que existiam aqueles espíritos que traziam mensagens ruins, que levavam as pessoas para o sofrimento e para a dor. Então aqui nós vamos, no próprio texto, encontrar os dois tipos, que é o Filipe, que não está falando sobre o futuro, mas está interpretando aquela passagem sob a inspiração de um espírito bom. Esse espírito bom atuando também sobre o etíope, porque toda a cena, o etíope ele foi para Jerusalém, então ele era um judeu, ele ouviu o texto lá, se interessou por ele, voltou meditativo, tentando entender, tentando compreender o que o texto tinha para ele. Seu anjo de guarda vai até Filipe, ou vai até o anjo de guarda do Filipe, como queira, e ali aciona o Filipe para vir trazer a resposta para aquele desejo de esclarecimento que o etíope trazia. Compreenderam a cena? Esse ato do Filipe também é um ato profético, não de previsão do futuro, mas de revelação, porque quando ele vai evangelizar sobre Jesus, e evangelizar aqui a palavra, ela traz a ideia de dar uma boa notícia, trazer uma notícia agradável. Então ele vem trazer a notícia de Jesus, que Jesus tinha estado na terra, que ele tinha se comportado como aquele cordeiro, que, portanto, Isaías havia profetizado, não com relação a ele mesmo naquele tempo, mas com relação a Jesus que viria no futuro. Fechamos? Então, agora nós podemos estender um pouco sobre o que nós temos aprendido na doutrina espírita. Porque a palavra profeta no espiritismo, ela é traduzida por médium. Todo médium é um profeta. E neste caso, nós sabemos que todo médium pode ser assistido, pode receber influências de bons e de maus espíritos. Eles podem trazer coisas boas ou coisas más. Que os espíritos bons só falam o que sabem e o que podem, porque às vezes eles sabem, mas não podem revelar para nós. E os espíritos maus falam do que não sabem, do que acham e fazem qualquer coisa do jeito que bem entendem. É bem uma característica nossa, né? Os espíritos maus, eles dão um palpite em tudo. Porque o orgulho, o orgulho nos faz achar que nós sabemos mais do que nós realmente sabemos, e a gente sai falando de coisas que a gente não imagina. Por exemplo, todo mundo acaba sendo técnico de futebol. A gente assiste um jogo e olha a partida e fala assim, não, porque deveria ter posto fulano, posto ciclano. Quantos times eu já coordenei, quantos times eu já treinei, quanto eu realmente sou capaz de dirigir um time de futebol. Eu já dirigi algum para mim poder saber realmente o que aquele técnico deveria ou não saber ou fazer. Então nós temos essa coisa de entrar. Nós ouvimos falar sobre uma doença e logo, logo nós queremos saber que nós ouvimos uma pessoa falando um trem, uma outra, e a gente já dá diagnóstico, a gente já receita medicação, a gente já sabe quais são as causas, a gente conhece até o que Deus estava pensando quando criou aquela doença. O nosso orgulho é o que gera a nossa inferioridade. E essa inferioridade nos leva a atuar de maneira irresponsável, de maneira... eu realmente não tenho um nome adequado, eu não consigo expressar essa... O Kardec usava na época o termo mistificador, que é o espírito que está enganando. A questão é que muitas vezes a gente está enganando inconscientemente. A gente está enganando porque a gente já está enganado, né? Eu estou iludindo porque eu sou iludido. Eu estou fazendo mal porque eu trago o mal dentro de mim. E muitas vezes eu estou sendo ingênuo, né? Eu estou sendo...
Enfim, é essa a ideia de que o orgulho acaba nos levando a posições, e também quando nós desencarnamos, nós somos os espíritos, e quando então nós, na nossa inferioridade, desencarnados, nos aproximamos de um médium e vamos falar qualquer coisa, obviamente nós estaremos levando os elementos que nós temos, que nós podemos levar, que a gente não dá do que não tem, a gente não consegue oferecer mais do que aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que a gente traz no coração. Então Kardec vem nos explicar isso, que profeta e médium é a mesma coisa, e que a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem, que ela tem questões orgânicas, que o indivíduo, para ser médium, ele precisa vir com o perispírito adequado e precisa vir também com o organismo adequado para que ele possa receber de uma maneira mais ostensiva essa influência dos espíritos, mas que de uma maneira rudimentar, todos nós somos mais ou menos médiuns, porque todos nós estamos sujeitos a receber inspirações. Então, nessa perspectiva, todo mundo seria profeta. Mas, assim como nós, para médiuns, usualmente só tratamos como médiuns aqueles ostensivos, aqueles que têm uma característica muito marcante, né, que ele narra, né, a presença dos espíritos, ele ouve os espíritos, ele vê os espíritos, ele participa de um fenômeno de materialização, de um fenômeno de transporte, enfim, a mediunidade dele é bem evidente, esse a gente chama de médium. Aquele que só tem intuição, usualmente nós não tratamos pelo termo de médium, a não ser que essa intuição seja repetida, frequente, de uma maneira que acabe também demonstrando uma intervenção ostensiva dos espíritos. Nós sabemos que os médiums podem ser mecânicos ou automáticos, né? Que é aquele médium que o espírito atua nele sem que ele participe, sem que ele tenha consciência. E nós sabemos também que a mediunidade pode acontecer com a participação do médium. Aquele caso em que o médium pensa e ali, de mistura com seus pensamentos, estão os pensamentos dos espíritos. E ele tem que ir fazendo um filtro, ele é consciente, ele está percebendo que tem algumas ideias ali, que por ele se conhecer, ele identifica que não são suas, que advêm de fora. Quando nós estamos naquela situação em que um pensamento vem e a gente vive com aquilo e a gente não percebe ser nosso ou ser de outro, seja por ignorância sobre nós mesmos, seja por incapacidade de perceber que aquilo é de outro, normalmente a gente não fala que essa pessoa está sendo médium, apesar da intervenção dos espíritos. Bom, isso é de maneira geral. Mas existem expressões no Evangelho que falam sobre os falsos profetas. E é curioso, né? Porque como é que eu posso ter um falso profeta? Aqui nós estamos realmente pensando naquelas pessoas que querem, consciente ou inconsciente, enganar. E naquelas pessoas também que, não percebendo sua inferioridade, enganam inconscientemente. Veja que eu separei duas coisas, né? Que é o querer e o não perceber, mas atuar de uma maneira errada. Porque tem gente que quer, e mesmo que ele não manifeste esse querer, ele ainda quer. E existem pessoas que fazem as coisas de uma maneira simples, mas para enganar. Tipo, uma pessoa numa crise pega o preço e aumenta lá em cima porque a falta daquele material, a gente chama isso de lei econômica, né? Lei de oferta e procura. A lei de oferta e procura, dentro de alguns limites, é normal. Mas quando nós precisamos, por exemplo, de um medicamento agora, aí todo mundo quer aquele medicamento, e a pessoa põe o preço lá 10 vezes, 20 vezes, a gente começa a pensar que isso é abusivo. Para a pessoa que está fazendo, ele muitas vezes não percebe como abuso, ele acha aquilo normal. Teve um furacão nos Estados Unidos, que depois da passagem do furacão, o pessoal precisava comprar água. E o pessoal que tinha água para vender pôs o preço lá em cima. E eles que estavam vendendo achavam aquilo natural. E as pessoas que precisavam e não tinham recursos para fazer aquilo, achavam aquilo um absurdo. Eles que estavam vendendo não achavam que estivessem fazendo uma coisa errada.
Assim acontece também com os profetas. Tem muita gente que faz as coisas porque acha que é normal, que é daquele jeito mesmo, né? Já outros fazem as coisas de maneira consciente, intencional. Imagine que eu ponho o preço 10 vezes mais, sem ter, sabendo que aquilo ali não deveria ser feito daquela forma, né? Que, por exemplo, que eu aumente, antigamente, eu sou bem antigo, eu tinha umas balanças que você punha uns pezinhos. Então, tinha gente que pegava o pezinho e trocava por um peso que falava que era 1 quilo, mas na verdade era 900 gramas. Então, essa pessoa que está fazendo isso, ela está conscientemente lesando a outra, né? Isso é o que nós chamamos o falso profeta. Aquela pessoa que mente, dizendo para a pessoa que o Espírito falou. Sonhei, o Espírito está me dizendo tal coisa, e não está nada. Esse é o falso profeta. Consciente. No filme Ghost, tem cenas lá muito interessantes, porque aquilo ali mostra um falso profeta que se transforma num verdadeiro profeta. A personagem, ela faz de conta que é médium e sai enganando as pessoas por dinheiro. Até que num determinado momento a mediunidade dela acontece. E ela começa a ver espírito, a ouvir espírito. E aí, quando ela começa a ouvir o espírito, ela fica doidinha. Não, eu não quero isso, eu não quero. Mas ela tem a mediunidade, ela começa, os espíritos começam a procurá-la, e ela passa a viver com aquilo, e quando vem um espírito para conversar, ela fala assim, eu não posso cobrar, não é meu. Ela foi para, ela se transformou numa médium, e nesse momento ela mudou o seu comportamento e acabou tendo um comportamento mais equilibrado, mais saudável. Ela deixou de ser um falso profeta, porque ela poderia, antes, mentir que era médium, e depois, sendo médium, mentir sobre as coisas que ela estava vendo ou ouvindo. Isso seria tudo falsidade, porque a mentira é uma falsidade. Eu acho que esse exemplo, para quem não assistiu o filme, assista, é uma comédia divertida e romântica, muito boa, e que tem lá diversos elementos muito reais, muito verdadeiros, muito dentro da doutrina espírita. Tem uma outra coisa lá que as pessoas deram tiraram uma licença poética, mas tirando essa parte dessa licença poética, né, esses erros que muitas vezes as pessoas misturam com as verdades, nós poderemos encontrar muitas verdades ali sobre a mediunidade, sobre o verdadeiro profeta e sobre os falsos profetas. Uma vez que a gente entende isso, a gente pode começar a pensar sobre a questão de missão. Qual é a missão do homem na Terra? De todo mundo. Uma missão que, se alguém me perguntar qual que é a sua missão, eu posso responder tranquilamente, porque é a missão de todo mundo. É uma missão genérica. Progredir na vivência do amor. Essa é a missão básica. É o objetivo básico de uma reencarnação. Todo mundo está aqui para isso. Então, as missões verdadeiras sempre serão derivadas desse elemento básico. Se esse elemento básico não existir, essa missão é falsa. Essa missão não existe. Por exemplo, alguém pode nascer com a missão de assassinar alguém? Resposta: não. Porque falta o básico, que é desenvolver-se no amor. Alguém pode nascer com a missão de fazer o mal para alguém? Não. Porque o básico é evoluirmos, é desenvolvermos os nossos sentimentos de amor. Então ninguém vai nascer com a missão de assassinar alguém, de roubar alguém, de trair alguém, de enganar alguém. Ninguém nasce com esse tipo de missão. Todas essas missões são falsas. Não, eu nasci para acabar com o mundo, para destruir. Não nasceu. Não. O básico da missão é fazer algum tipo de bem. Progredir na lei de amor. Esse é o básico. Então, quando a gente pensa na missão de um profeta, nós devemos colocar esses elementos. E aí a gente pode pensar no Chico Xavier, por exemplo. O Chico nasce e desde criança a sua mediunidade aflora.
O Divaldo também, desde a infância, ele tem a mediunidade aflorada. Qual é a missão do Chico, como profeta, como médium? Desenvolver-se no amor. Como é que a gente desenvolve no amor? Amando. Amando. Então o Chico realiza a sua missão de maneira extraordinária, porque ele ama muito. E se ele ama muito, ele progride muito na lei de amor. Mesma coisa o Divaldo. Quando ele começa a adotar aquelas crianças e montar o orfanato e cuidar delas e prover e ajudar aquelas mães e todas aquelas pessoas, ele desenvolve no amor. E o desenvolvimento dessa amorosidade, que é a missão básica, ele vai crescendo cada vez mais e se expandindo na sua capacidade de sentir e fazer sentir o amor. Na medida em que nós estamos empenhados nessas missões, os espíritos mais elevados aproveitam do nosso desenvolvimento e usam-nos para trazer as mensagens divinas, as mensagens superiores, as mensagens celestes. Então, o Chico, nessa amorosidade, nesse desenvolvimento do seu carinho, da sua atenção, ele sempre tinha a presença de centenas de espíritos bons com ele. E é claro que os espíritos menos evoluídos eram também atraídos por causa do benefício que ele gerava, por causa do conforto que ele distribuía, por causa do amor que ele dava. Porque todos nós somos famintos de amor, somos famintos de carinho, de atenção. E o Chico dava isso intensamente, a mesma coisa com o Divaldo. Quantas pessoas passam a estar do lado do Divaldo, a procurar, quando ele vem aqui em Uberlândia, eu fico observando as pessoas se aproximando dele, né? E ali uma mãe chora, e aí ele consola, ele presta um esclarecimento, ele ajuda aquele coração a encontrar a paz. Essa distribuição de amor atrai os bons espíritos e atrai os espíritos que estão em sofrimento, os espíritos que querem alguma coisa. Atraem também os espíritos enganadores, os falsos bons, aqueles que querem mistificar, aqueles que querem enganar. E todo médium, sem exceção, é enganado. Isso quem fala não sou eu, tá? É a Kardec. Vocês podem pegar o livro dos médiuns e vão ver lá, né? Que o bom médium é aquele que é menos enganado. Menos enganado. Ele nem chega a levantar a hipótese de que o médium nunca seja enganado. Isso não existe. O que existe é um médium menos enganado. Então, para nós que somos orgulhosos, às vezes a gente fala, não, eu nunca fui enganado. Uhum. Nesse exato momento você está sob uma má inspiração, a inspiração do orgulho, da vaidade, que são elementos destruidores. Muitas vezes as pessoas conversavam com o Chico e o Chico sempre demonstrava aquela humildade que algumas pessoas acham que ah não, isso é falsidade. Não era genuína. O Chico tinha uma consciência do amor divino, da grandeza do amor divino, e em comparação com o dele, ele achava o dele nada, menos que um verme. E realmente, em comparação com a luz extraordinária que emana do Cristo e do Criador e de seus astros, qualquer bem que nós façamos é só um repasse do muito que nós recebemos. Então agora nós esclarecemos o quesito missão, nós esclarecemos o termo profetas, nós conectamos o termo profetas com a mediunidade, nós ligamos aqui o entendimento de que existem bons e maus médiums, no sentido de receberem boas e más influências, que a evolução moral do médium pode afetar isso, né, a atração que ele tem. Nós sabemos que mesmo um mau médium pode receber um bom espírito, porque se o espírito não tiver outro recurso em mãos, ele vai usar daquele recurso que ele tem para fazer o bem, independente da sua qualidade moral. Mas que os bons espíritos têm, obviamente, uma preferência pelos bons de sentimento, porque isso facilita a entrega do bem que eles desejem fazer. Então nós tratamos o pareamento, e nós tratamos também o pareamento da missão dos médios com a missão dos profetas. E para finalizar, nós vimos que os profetas normalmente eram vistos
Normalmente a gente associa a palavra profeta como aquele que prevê o futuro, por causa de um texto como esse do Atos dos Apóstolos, em que nós temos uma profecia de Isaías, que é uma previsão de futuro. Mas nós vemos que a atuação do Filipe, nesse trecho, também é uma profecia, no sentido que ele está sob a inspiração, sob a ação de bons espíritos que querem ajudar aquele senhor no entendimento da lei, do entendimento da mensagem, apresentar Jesus a ele, com certeza, para que ele desenvolva cada vez mais os seus sentimentos de amorosidade, de perdão, de harmonia. É isso. Nós agradecemos a atenção de vocês, rogamos a misericórdia divina que nos ampare sempre, que nos conduza a águas tranquilas, a verdejantes pastos, que acerene nossos corações, que traga para os nossos lares as doces inspirações, o consolo, a confiança, a paz, enfim. E com a prece tão repetida ao longo de milênios, ensinada pelo nosso amoroso Mestre, vamos encerrar nossos estudos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão da mente e do corpo dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em erros e tentações, e livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Que Jesus nos ampare a todos, esteja conosco, nos guardando na sua paz, que os seus lares sejam abençoados, que todos os trabalhadores do Obreiros do Bem sejam confortados, fortalecidos, e que todos aqueles internautas, os corações amigos que vierem a nos assistir, possam recolher-se às preces, às boas inspirações dos bons espíritos de seus anjos de guarda que estarão com vocês. Sigamos em paz.